Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E neste vídeo vamos trazer uma reflexão sobre a justiça das aflições. Vamos utilizar parte do Sermão da Montanha e das bem-aventuranças, e também e principalmente na explicação do sofrimento humano contido no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. A justiça das aflições está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A partir desse momento, eu vou deixar a minha imagem pequena para que todos possam ler e considerar os slides que eu estou colocando. Mas, a princípio, vamos verificar o que é aflição. O que é essa bem-aventurança de Jesus quando ele falou sobre bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados? Na verdade, a aflição é todo tipo de sofrimento do ser humano, seja ele físico, seja ele financeiro, enfim, causado por perdas familiares, é o sofrimento do ser humano, né? As palavras de Jesus e a maioria dos ensinamentos, como neste caso, referia-se não à vida material, mas à vida espiritual, e muitas vezes não era compreendida nem mesmo pelos seus apóstolos. Então, como entender as palavras de Jesus se não aceitamos a reencarnação ou a vida espiritual? Não tem como compreender. E quem de nós pode ter certeza na vida futura? O que nos caberá depois da morte do corpo físico? Como indivíduos, temos dificuldade de crer naquilo que não vemos. Até mesmo os espíritas, e muitas vezes principalmente os espíritas. Os espíritos nos dizem que a vida real é espiritual, pois a vida aqui na Terra é uma prova que estamos sendo submetidos para depurar os nossos erros do passado. E quantas vezes iremos encarnar? Tantas quantas forem necessárias, até que o aprendizado esteja completo. O que trazemos quando nós encarnamos é a pergunta que se faz. Tudo o que aprendemos nas encarnações anteriores, menos a lembrança de quem fomos, assim como toda a preparação que os nossos instrutores no plano espiritual nos fizeram. Então, quando nós encarnamos numa nova vida, temos todo o conhecimento que nós já tínhamos, menos as lembranças. Tudo aquilo que a gente vive numa vida, a gente leva como conhecimento, como a inteligência, mas a lembrança não. Porque podemos ter certeza? São os espíritos amigos e benfeitores que dizem aos médiuns, e através desse a mensagem é levada a muitos de nós. E como saber se os espíritos e médiuns dizem a verdade? Quando a codificação escrita foi feita há cerca de 200 anos, a mesma pergunta foi feita a muitos médiuns que sequer se conheciam ou se comunicavam. Então, Allan Kardec teve o trabalho de coletar as respostas que vinham através de cartas naquele momento, e através disso ele escreveu os livros da codificação, que são 5. Então, podemos ter alguma segurança naquilo que foi respondido, sim. E hoje em dia nós podemos confirmar algumas coisas através dos médiuns, que continuam, todos nós somos médiuns, e alguns são médiuns com alguma possibilidade a mais, sabendo que a mediunidade é a capacidade que nós temos de nos comunicar com os espíritos. E Jesus tinha prometido aos apóstolos o Consolador, que estaria para sempre conosco através da doutrina espírita. E pela instrução dos espíritos superiores, as palavras de Jesus cada vez ficam mais claras. Por isso, também hoje vamos tentar compreender um pouco melhor a justiça dos aflitos. Tá bom. Qual é o objetivo da encarnação? Essa pergunta foi feita por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, e a resposta veio da seguinte maneira:
Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Resposta. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros missão, mas para alcançarem a perfeição têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso está a expiação, ou seja, o sofrimento faz parte da nossa vida, sim. Justiça das aflições, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos na terra. Isso faz parte da bem-aventurança, ou seja, bem-aventurados os aflitos, pois eles são consolados. E aqui vem, somente na vida futura é que podem efetivar-se as compensações. Quer dizer, nem sempre o consolo ou a compensação vem na própria vida carnal. Mas então a pergunta que se faz é a seguinte: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Todavia, o que menos se compreende ainda é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado que os maus prosperam. É uma consideração que está sendo feita no Livro dos Espíritos, que parece injusto no Livro dos Espíritos, não no Evangelho segundo o Espiritismo, e que se nós considerarmos todas essas coisas, o sofrimento de alguns, a riqueza e a opulência de outros, realmente parece injusto se nós considerarmos apenas esta vida. Mas como nós já viemos de outras encarnações e ainda temos muito pela frente, se a pessoa tiver muita coisa e não fizer um bom uso delas, ele vai ter uma outra vida em que ele não vai ter nada e vai sofrer pelaquilo que causou sofrimento aos outros. Esta é a justiça das aflições. E o esquecimento do passado? Pergunta 393 do Livro dos Espíritos. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas que se não se lembra? E a resposta vem: em cada nova existência o homem dispõe de mais inteligência e melhor pode distinguir o bem do mal. Onde, ao seu mérito, se lembrasse de todo o seu passado, quando o espírito volta à vida anterior, à vida espírita, diante dos seus olhos estende tudo o que aconteceu na sua vida passada. Imagina que se você tem uma nova vida, e nessa vida você é reconhecido por todos como um criminoso ou como um safado, uma pessoa que se aproveitou de muitos, você não teria uma nova chance. E se você se lembrasse de tudo que se passou, isso não seria uma nova chance. Uma vez que o conhecimento a gente não perde, a inteligência ela continua na nossa cabeça, né? Então nós vamos receber novas provas, vamos receber algumas aflições e comprometimentos que nós mesmos nos comprometemos lá no plano espiritual. Eu preciso disso, disso e disso para que eu complete para dar andamento no meu progresso. E muitas vezes o mal causado a pessoas, ele vai ser também comprometido, vai ser sanado, ou vou ter a oportunidade de superar e de compensar as minhas falhas nessa encarnação através do esquecimento e muitas vezes de uma aflição que eu vou ter que cumprir nessa nova encarnação. Mas a única coisa é, eu não vou me lembrar daquilo que passou na última encarnação. Só que aí é o contrário. Quando eu volto ao plano espiritual, daí a minha memória volta automaticamente. E eu me lembro de tudo aquilo que eu deveria ter feito e que não fiz. Ou seja, no plano espiritual eu tenho consciência, sim, daquilo que aconteceu. Mas no plano, enquanto eu estou encarnado, eu não tenho consciência. Em que se funda o dogma da encarnação?
Perdão. Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta ao arrependimento. Não são todos filhos de Deus? Ou seja, não existe aquela coisa: se comportou mal, vai para o inferno, e se comportou bem, vai para o céu, e isso é ad eterno. Quem se comporta mal tem novas chances, infinitas chances de se arrepender e de prosperar também perante Deus. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo uma nova existência. Todas são pergunta 171 e a pergunta 166 do Livro dos Espíritos. Então nós estamos vendo que existe uma lógica nas aflições que nós recebemos. Se hoje nós, coitadinha, aquela pessoa tal, nunca fez nada para ninguém, é boazinha, por que sofre tanto? Tem explicação numa outra existência, numa existência anterior. Causa das aflições, ela pode ter causa na vida passada, como estamos falando até esse momento. Um mal físico permanente, uma deficiência física ou qualquer outro tipo de comprometimento pode ser causa de débitos adquiridos em encarnações passadas. Nada vai passar em branco, nada vai ficar impune. Vamos lembrar o que Jesus falou com relação às nossas faltas. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Em verdade vos digo, que daí não saireis enquanto não houver pagos até o último ceitil. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. Ou seja, nada fica impune. Todo mal que foi causado na nossa vida a outros ou que outros nos causaram, tudo vai ter que ser compensado em algum momento. Nada fica impune. Eu vou contar uma história para registrar melhor isso que nós estamos falando, uma história narrada pelo Chico Xavier. O Chico visitava durante muitos anos um jovem que tinha o corpo totalmente deformado. Ele morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienação mental era completo. A mãe desse jovem, que também era muito doente, e o Chico ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e fazer a limpeza do pequeno cômodo em que ele morava. O quadro era tão estarrecedor que, numa de suas visitas, em que o grupo de pessoas o acompanhava, um médico perguntou ao Chico: nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? Aí Chico respondeu: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou e com torturas desumanas tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Esse corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, será melhor. Com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos o terão perdoado, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos. Vejam que tudo aquilo que estamos falando, né, tem a ver com essa história, pequena história ilustrada, para compreender muitas vezes uma pessoa que sofre e não temos explicação, mas a justiça das reencarnações explica desta forma. Podem ter a causa das aflições também pode ter causa na vida presente. E são causadas pelo próprio indivíduo, pelo seu comportamento, pelas escolhas que fez na vida presente. O sofrimento, na maioria das vezes, é consequência de escolhas mal feitas.
E que ninguém nunca se considere vítima da situação, porque todo efeito teve uma causa anterior, toda ação tem uma reação. Aceitar a aflição é como um aviso divino. Lutemos para superar a nós mesmos e seguir em direção ao bem. É possível aceitar o mal como um aviso para reavaliar o nosso rumo, o rumo de nossa vida, mudando para melhor o nosso comportamento. Às vezes a pessoa se mete em uma vida desregrada e acaba adquirindo doenças ou acaba entrando em situações de vida muito complicadas. Nós precisamos entender que isso são muitas vezes oportunidades que nós recebemos para alterar o nosso comportamento. E muitas vezes também o sofrimento de algumas vezes é oportunidade para aqueles que estão a seu lado e que podem cuidar. Muitas vezes, quantas pessoas que acabam adquirindo ou colocam sua vida em privações para ajudar alguém que está em aflição, que está em dificuldade. Então, os dois pontos: a pessoa que está sofrendo a aflição, para ela se corrigir, para que ela possa se melhorar, ao passo que aquele que auxilia, que ajuda, que dá apoio à pessoa que está sofrendo aquela aflição, ela tem a oportunidade de ajudar. Como Jesus já falava, estamos aqui para servir, né? Então, que nós possamos entender as aflições como sendo um presente de Deus, ou é como se fosse a febre para o corpo humano. A febre não representa a doença está por trás da febre, a febre é um alerta, assim como a aflição. Todas as aflições, sejam elas de que natureza for, a perda de um ente querido, uma moléstia grave, enfim, uma morte prematura, uma doença que nos deixa incapaz de seguir a nossa vida, são oportunidades para nós melhorarmos a nós mesmos e aproveitarmos ainda nesta encarnação o nosso progresso, que nos comprometemos no plano espiritual. E Jesus já disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo, leve, e o meu fardo é suave. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram a consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus e Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio nos ensinar sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida ou simplesmente duvida das aflições, caem como um peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Com estas reflexões, encerramos aqui o nosso trabalho, e que Deus nos abençoe a todos, sempre, e que nos dê força na hora em que preciso for, que saibamos reconhecer o nosso mau comportamento quando fomos abatidos pelas aflições e aproveitemos a oportunidade para reavaliar e melhorar as nossas atitudes através de um comportamento mais digno de Ti, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.